Olá, IPCA! Hoje é sábado, dia 9 de junho de 2012. Nós estamos lendo a Bíblia juntos há 118 dias e hoje leremos o capítulo 5 da carta de Paulo aos Romanos. Depois de fazer uma apresentação mais comprida do que o normal, porque ele não conhecia aquela igreja, Paulo disse que estava pronto a ir pregar o Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, e que o justo vai viver pela fé. Essa passagem histórica, Romanos 1,17, foi aquela que, descoberta por Martinho Lutero, deu ocasião à reforma protestante. Paulo disse, logo em seguida, depois de afirmar que as pessoas são justificadas por Deus, diante de Deus pela fé, Paulo disse que a ira de Deus se revela contra os gentios, que haviam trocado a verdade de Deus pela mentira. Paulo então diz que é importante pregar a mensagem do Evangelho, é importante levar a mensagem que, quando recebida com fé, justifica pecadores, porque a ira de Deus está sendo derramada contra gentios, que cometeram todos os pecados dos quais ele trata no capítulo 1. Paulo também fala que os judeus impenitentes estavam debaixo da ira de Deus, capítulo 2, verso 5. Segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira. Ele também menciona a ira de Deus no capítulo 2, verso 8. E quando vai juntar os dois grupos de judeus e gentios para dizer que todos pecaram e carecem da glória de Deus, ao dizer que Deus vai julgar o mundo, porque o mundo está em oposição à lei que Deus deu aos judeus, privilegiando esse povo, o apóstolo Paulo diz no capítulo 3, verso 5, que Deus não vai ser injusto ao aplicar a sua ira. Então, fica bem claro que Paulo está levantando a necessidade de pregar um evangelho que deve ser recebido pela fé para que as pessoas sejam justificadas, porque Deus está em ira contra pecadores não justificados. No capítulo 3, verso 28, lá no finalzinho, ele acabou de estabelecer que o homem é justificado pela fé, usou o exemplo de Abraão para provar isso no capítulo 4, e no capítulo 5 ele disse, no início, justificados, pois, mediante a fé. Paulo termina aqui no capítulo 5 de dizer, está claro, está provado que nós somos justificados pela fé. O exemplo de Abraão, que foi tratado no capítulo 4, deixa essa verdade estabelecida acima de qualquer dúvida. Mas qual a primeira consequência imediata de sermos justificados pela fé? A consequência é que nós somos poupados da ira de Deus. Nós agora estamos em paz com Deus. Deus está em ira com a humanidade em pecado, não redimida, não regenerada, não justificada. E isso ficou claro, capítulo 1, verso 18, contra os gentios. Capítulo 2, versos 5 e 8, contra os judeus. Capítulo 3, verso 5, Deus vai derramar a sua ira sobre toda a humanidade não justificada no seu juízo. Mas quem é justificado pela fé, diz o capítulo 5 na sua parte inicial, está em paz com Deus. Esse é o assunto dos 11 primeiros versículos do capítulo 5. E ele está bem sintetizado no verso 9. Sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Mais uma vez a ira de Deus mencionada aqui. Esse salvamento da ira de Deus nos coloca em paz, como diz o verso 1. Aqueles que estavam afastados, Deus e a humanidade, agora em Cristo são reconciliados. É por isso que a palavra reconciliados aparece 2 vezes no versículo 10 e a palavra reconciliação aparece uma vez no versículo 11. Essa primeira parte do capítulo 5, portanto, trata do primeiro efeito da justificação mediante a fé em Jesus. As pessoas que estavam debaixo da ira de Deus, agora estão em paz com Deus. Foram salvas da ira, foram reconciliadas com Deus. Paulo vai tratar um pouco mais sobre as consequências da justificação, vai desenvolver um pouco mais esse conceito na segunda parte do capítulo 5, onde ele tenta nos mostrar como foi que isso se deu. A ira de Deus, afinal das contas, recaiu sobre Jesus Cristo. O pecado veio por causa do primeiro homem, Adão. Por um homem entrou o pecado que contaminou toda a humanidade, todos agora pecaram e carecem da glória de Deus. Também foi por um homem, Cristo, que veio a graça de Deus para justificar pecadores. Em outros lugares da Bíblia, há uma comparação clara entre Adão e Cristo, onde Cristo é chamado de o segundo Adão, porque estes foram os 2 homens que nasceram sem pecado.
No entanto, o primeiro que nasceu sem pecado pecou. Cristo é quem foi obediente até a morte. O que pecou, que merecia ter sido castigado por isso, não recebeu o castigo. Mas Cristo que não pecou, foi castigado em lugar dos pecadores. Então Paulo faz um paralelo aqui nesta segunda parte do capítulo 5, mostrando que por um só homem entrou o pecado no mundo. Mas também por um só homem entrou a salvação, entrou a justificação. E então, Paulo vai sintetizar esse conceito desta segunda parte do capítulo no verso 19. Pela desobediência de um só homem, Adão, muitos se tornaram pecadores, não é? Todos, na verdade. E aqui então, também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. É disso que a segunda parte do capítulo 5 está tratando. Deus derramou a sua ira, a sua justiça foi executada na morte do Senhor Jesus. E embora haja pecado abundante na conduta de Adão e de toda a humanidade, houve graça superabundante quando Deus derramou a sua ira sobre Cristo. De forma que, entrando o pecado no mundo por causa de uma graça superabundante, pela justiça de um também, Cristo, nós fomos justificados. Esse foi o mecanismo como Deus nos aproximou de si e se colocou numa condição de estar em paz conosco. Deus não abriu mão da sua justiça ao aproximar de si os pecadores. Deus cobrou a conta que eu e você devíamos, só que Ele a cobrou do seu Filho Jesus Cristo. Homem como nós, mas sem pecado, completamente diferente de nós nisso. Esse é o ponto muito bonito que é explanado aqui por Paulo nessa segunda parte do capítulo 12. Algumas pessoas poderiam pensar, mas então, se Deus cobrou tudo que a gente devia de Cristo, a gente pode dever à vontade e viver no pecado o quanto quiser. Paulo antecipa essa pergunta e vai tratar dela no capítulo 6. Mas isso já é assunto para discutirmos na segunda-feira. Hoje, nosso papel é agradecer a Deus, porque apesar do nosso pecado, superabundou a graça de Deus na nossa vida. Aquilo que nós devíamos, Cristo pagou. Louvado seja o Senhor. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos porque pela morte de Cristo, o Senhor executou a tua justiça. Nele o Senhor derramou a tua ira. E agora nós podemos ser reconciliados, reaproximados diante do Senhor. Te agradecemos porque quando o Senhor olha para nós, o Senhor vê os méritos de Cristo e assim nos considera justos. Imputa a nós a justiça de Cristo. E pela fé no nosso Salvador nós somos justificados. Temos paz com o Senhor. Somos reconciliados. Não estamos mais debaixo da tua ira. Obrigado por essa prova de amor tão maravilhosa. Por esse ato de graça superabundante. Recebe, Senhor, o nosso louvor, a nossa gratidão pelo teu amor. Porque ainda que alguém se dispusesse a morrer por um justo, talvez isso fosse possível. Mas o Senhor provou o seu amor por nós, quando Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Nós oramos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Boa leitura para você e até segunda-feira. Até amanhã na igreja, se Deus quiser. Um abraço.